que a compra do mês, ela existe por causa da inflação, porque o pessoal já adquiria para poder garantir aquele suprimento ali para o resto do mês e não pagar mais caro conforme o preço fosse aumentando. É até interessante isso, porque eu fiz um intercâmbio quando eu estava na Academia Militar nos Estados Unidos. E lá, você tinha gente do mundo todo fazendo intercâmbio, e tinha um americano que falava português, que estudava português, tinha passado um tempo no Brasil, e ele que era o meu padrinho lá, ele que me recebia. E quando ele veio pro Brasil, ele falou isso, eu achei muito curioso, porque a família que me recebeu lá, eles tinham o hábito de todo começo de mês comprar tudo pro mês inteiro. E ele falou, é muito curioso isso, porque aqui nos Estados Unidos a gente vai comprando Quando aos precisa. poucos, né? Nos Estados Unidos, inclusive, você pode comprar o que você quiser, né? Lá é muito fácil a compra, no caso. Não, e é mais barato tudo. Porque é muito barato. E sofreram muito menos com inflação. E na época eu não era, né, estudante assim de economia como eu sou hoje, mas eu já sabia o porquê disso. Eu falei, olha, isso é reflexo de muito tempo de subida dos preços no Brasil, até de modo descontrolado em épocas anteriores ao meu nascimento, né? E falei pra ele um pouquinho disso. Ele falou, nossa, que doido. Porque era um cara muito novo, ele não pegou hiperinflação, nunca nos Estados Unidos não teve. E quando teve inflação forte, ele não era nascido. E é que nessa época, lá na década de 80, final dos anos 80, início dos anos 90, quando a gente realmente teve uma até hiperinflação, era literalmente receber o salário e sair correndo para o supermercado. Porque teve momentos em que a remarcação de preços era diária. De manhã o preço estava uma coisa, o preço do produto, depois da tarde era outro preço. E tinha os remarcadores de preço com aquela maquininha, passavam nos corredores lá remarcando o preço. Cara, odiados surreal. pela população. Sabe uma das coisas que mais também, a gente vai lembrando da infância, né? Mas de inflação também nos Estados Unidos. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos foi em 93. E uma das coisas que me chamou a atenção é que o preço estava impresso na embalagem dos produtos. Impresso? Que loucura! Como é que vão mudar se precisar no mesmo dia, né? Exatamente. Como é que pode? Os caras são muito civilizados aqui. O preço está impresso lá no Brasil, tem que estar todo dia remarcando lá, né? Eu queria, Ursh, até aproveitando esse primeiro gancho, dessa raiva que as pessoas tinham nas épocas pré-Plano Real dos remarcadores de preço e também dos comerciantes, né? Que eram os culpados pela remarcação de preços. Eles falavam assim, nossa, o comerciante inescrupuloso está aumentando o preço do feijão, sendo que o governo já falou que não pode porque tinha tabelamento de preços. E o brasileiro, ele confunde muito o que é causa e o que é consequência de inflação. Ele vê lá os preços aumentando e fala, olha, isso aqui é inflação e a culpa é de quem remarca o preço, de quem mais seria. É ele que está aumentando o preço lá. Exatamente, mas o que seria a inflação, a causa dela? Na verdade, aumentar o preço seria só a consequência do negócio. É a consequência. Realmente, esse para mim é o tema principal que todo mundo deveria aprender na escola. E sabe que isso não é apenas brasileiro, acho que no mundo inteiro não sabem a real causa da inflação, que é a perda de poder de compra do dinheiro. O dinheiro vale cada vez menos. E o aumento dos preços é a consequência. Então esse é o sintoma. E o Roberto Campos, o avô do Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, ele falava isso bastante, tem várias entrevistas dele onde ele dizia que era importante identificar o real culpado, porque se a gente entende que quem remarca o preço e quem está aumentando o preço é o empresário, é claro que ele que é o culpado pela inflação, é óbvio. Mas se a gente entende que a inflação, na verdade, é a expansão monetária, que é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação, aí o culpado é o governo. E a resposta que você dá a isso é completamente diferente. Exato. E por isso que a gente via nos anos 80, com o Plano Cruzado, quando teve congelamento de preços, a gente via os fiscais do Sarney, né? Cada bizarrice que a gente teve é uma loucura. E os caras dando voz de prisão para dono de supermercado que estava lá remarcando o preço fora do que tinha na tabela lá, né? Que estava tudo congelado. Mas essas são algumas das loucuras que a gente viveu. Mas por isso que é fundamental entender a causa da inflação, que é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. E quem emite o dinheiro no país é o governo. Ele tem o monopólio de emissão de moeda, então a gente precisa apontar o dedo para ele.